Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. João capítulo 15, verso de 1 a 2. Aqui nós estamos vendo Jesus falando que ele é a videira verdadeira. A videira no Antigo Testamento era simbolizado como Israel. No Salmo 80, de 8 a 19, o salmista conta essa história. Aqui Jesus Cristo mostra os três elementos centrais. Ele mostra ele mesmo como a videira, seu pai como agricultor, e os ramos frutíferos e os ramos infrutíferos. O que acontece com os ramos que não produzem e o que acontece com os ramos que produzem? A primeira coisa que queremos notar é a presença de Jesus. Ou seja, Jesus aparece aqui como fator salvação. Ele está dizendo que quem está nele é que pertence a ele e que ele é o elemento salvador. Ele é a ponte que une o pecador a Deus. Ele mostra também a figura ilustrativa aqui do seu pai como agricultor, já que ele estava num país agrícola, e fala da videira, ou seja, de um pé de uva, e mostra os elementos que são compostos aqui neste pé de uva. Os dois elementos são os galhos que produzem e os galhos que não produzem. Ele está falando do exercício do seu pai em cuidar da videira. Então ele tem como objetivo frutificação. Ou seja, o grande alvo aqui é a frutificação desses ramos. Esses ramos são alimentados pela videira. Sem esse alimento não existe desenvolvimento dos ramos, muito menos frutificação dos ramos. Aqui Jesus Cristo é mostrado como a peça central de ligação entre Deus e o homem. Ele mostra que é só por meio dele que o homem pode frutificar. No verso 5 ele chega a dizer: sem mim nada podeis fazer. Então Jesus Cristo focaliza aqui que o Pai, quando o ramo não dá fruto, ele corta. Essa expressão diz respeito à pessoa nominalmente chamada cristã. Pessoa que leva esse nome, mas não está na videira. Quando conta a parábola do semeador, fala que todos vão frutificar. 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Ninguém vai ficar sem frutificar. Por isso é notório dizer quem está na videira frutificará, embora frutifique pouco. E outros vão frutificar mais. Mas o cuidado do Pai aqui é que produza mais ainda. Então, o agricultor é um investidor que está investindo aqui para que haja uma boa produção e ele seja ali recompensado. A ideia de ter frutos nos galhos é a ideia de Deus ser glorificado. Todo homem glorifica a Deus por meio do fruto. Não existe outro meio de glorificar a Deus a não ser por meio do fruto. A gente consegue ver claramente quando aparece o fruto do Espírito ali. É algo notório e distinto da carne, porque a carne não produz fruto para Deus, só produz obras para a morte. Já o Espírito produz para Deus. Por isso vale a pena notarmos que aqui
A frutificação é o elemento identificador daquelas pessoas que estão em Cristo e estão recebendo cuidado de Deus. Por que estão recebendo cuidado de Deus? Primeiro, porque estão na videira. Segundo, porque estão frutificando. E terceiro, o Pai está contente. Então, o verdadeiro contentamento é o frutificar. Fazer qualquer coisa, se não for para a glória de Deus, por meio do Espírito Santo, isso não vai atrair o louvor de Deus ou ali a satisfação de Deus. Tudo que a gente faz vai para alguma conta, ou para a conta de Deus ou para a conta do homem. Por isso que a ideia aqui é de um pai presente, de um pai que está olhando, de um pai que está cuidando, de tal forma que o alvo dele é ver resultado. E esse resultado é para ele, porque a Bíblia diz, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Então o homem não entra aqui como um elemento autorresolução, ou seja, não é o galho que produz o fruto por si mesmo, mas é a videira que leva a seiva até o galho. Alimentado o galho pode frutificar. E essa frutificação diz respeito à ligação com essa videira que é Cristo. Por isso é bem notório dizer que frutificar é a ideia de pertencer a Deus. A pessoa que não frutifica não tem evidência de que pertence a Deus, pois quem pertence a Deus, primeiro está ligado a Deus, é cuidado por Deus e frutifica para Deus. Que Deus nos abençoe.